Pois, bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. E a ideia aqui é justamente a gente ter uma troca de experiência na área, sobretudo os discentes, né, que estão aqui, os discentes também, não só de metodologia, mas do dia a dia de vocês que trabalham com pessoas. Não somente com ideia, mas eu tenho mais não desgastada, mas é uma questão de trabalhar em cima para saber o que a gente está fazendo realmente com essa palavra que tem que ser uma palavra viva. Primeiramente, eu já digo, eu sou cearense, nasci em Juazeiro do Norte há 45 anos, mas com 14 fui morar com minha família em Recife para fazer universidade, e lá estudei educação física e sempre trabalhei com inclusão de crianças com câncer nas escolas. Então, eu trabalhei em dois hospitais, morar no Porto, e lá eu conheci o Dr. Paulo, e já faz 20 anos isso, e apesar de eu não usar o WhatsApp, a gente tem sempre contato, a gente nunca se perdeu de vista. E por causa do Dr. Paulo, é tão bom ver quando vocês trabalham aqui, porque nós que moramos na Europa, a gente tem esse ego, né, que a gente faz tudo. Bem, gente, uau, vocês têm coisa que a gente ainda está engatinhando. Eu vou contar isso mais para vocês. Então, depois que eu terminei o doutorado, tinha 27 anos, eu não quero ser professor agora, não. Eu estudei antropologia médica, eu sempre tenho um livro, eu sempre trago comigo aqui, que é o Pequeno Príncipe, né? Aí tem o plano do geógrafo que nunca viajou, né? Ele sabe das coisas porque os outros foram. Então eu decidi viajar ao mundo, então eu fui morar na Índia, eu trabalhei em Calcuta com a instituição da Madre Teresa, com os órfãos, depois fui trabalhar numa leproseria no sul da Índia. Aí depois eu estive trabalhando com pessoas com deficiências na Alemanha. Não está em sequência cronológica, mas seria muita história. Aí eu fui trabalhar com crianças autistas na Escócia, Aberdeen, lá no norte da Escócia. Eu trabalhei com pessoas com AIDS na Espanha também. E, por fim, fui morar na Espanha, em Munique, na Alemanha. E ali eu recebi uma proposta para trabalhar na universidade em 2017. Eu sou professor da Universidade de Munique. Eu formo futuros professores em educação especial. Só que na Alemanha é muito diferente do resto do mundo. No meu departamento, eles são 4 disciplinas só para educação especial, mas eles são cátedras. Né? Então, eu trabalho em problemas comportamentais e autismo. Aí tem outra cátedra que é Geistesbehinderung, que é deficiência intelectual. Aí tem outro departamento que é problemas de linguagem e outros que é deficiência auditiva. E ainda tem outra disciplina que é problemas motor, mas não tem na nossa, tem músculo. Tem outros cátedras que é só para visão, ou seja, tudo completamente compartimentado, né? Contradição. E desde 2017 eu sou responsável pela internacionalização da nossa faculdade. Então, eu trabalho muito com Guatemala, foi a primeira universidade do mundo. Estive 5 vezes lá, discutindo muita literatura, a gente sempre levava a literatura para eles, e eu mando muitos estudantes fazendo práticas lá. Então, Guatemala, Bolívia, outro país com a gente trabalha, e agora, fortemente, nos últimos 3 anos, eu estive na Tanzânia 3 vezes, e levo muitos estudantes. Eu estive em fevereiro agora lá, com 10 estudantes, a gente fazendo uma formação para professores 36 professores de uma região bem desfavorecida na fronteira com o Quênia. Aí, por isso, eu estou muito feliz de poder voltar para o Ceará, onde nasci, conhecer vocês, ter essa possibilidade de aprofundar um trabalho. Porque, como eu disse lá na Alemanha, o povo é muito orgulhoso, né? Eu chego aqui, a gente tem um problema sério lá de sensibilização. Tem muita terapia, mas a sensibilização não está presente dentro da sociedade quando a gente fala sobre o autismo. Aí eu chego aqui, vou no Tribunal Regional Eleitoral em Recife, com cartaz, né, esses
na proteção auricular que eles têm para as pessoas. A gente está longe de ter isso. Mas aí, conversando com as pessoas aqui, eu também vejo que tem um boom no diagnóstico do autismo e eu tenho um pé atrás. E depois eu queria saber até a opinião de vocês, porque eu tenho uma aula também sobre como foi o desenvolvimento do DSM, né, que é a Bíblia da Psiquiatria, que era um livrinho assim, e hoje é desse tamanho, eles abriram um leque do pé, e hoje todo mundo diz, será que eu tenho pé? Porque eu tenho essas características e essas. Eu acho que a gente está se perdendo um pouco nisso. O que está acontecendo agora lá na Europa é os Asperger, eles se sentem orgulhosos de ser, eles se chamam Aspers, né? São pessoas que trabalham, desenham, e a gente colocou dentro de um espectro uma pessoa agressiva que não pode falar, que não pode se comunicar, e pessoas altamente inteligentes. E a gente fala de autismo como se fosse, né, falando de... É um grupo super diferenciado. A gente tem que ver isso. Eu falei agora com o Dani, que não existe... Nós somos diferentes, não somos nas questões digitais. Né? Cada um é diferente, tem suas fortalezas da digitais. E a criança com autismo é a mesma coisa. Não existe esse tipo de coisa. E esse é um problema que eu tenho quando eu vou dar conferência sobre autismo. Me conta uma coisa que eu não conheço a criança, tem um historial dela. Mas bem, eu adoraria que vocês também participassem, ou agora, no final, como quiserem, e até criticassem, né? Desse vossa perspectiva. Eu adoro quando alguém diz, não, eu penso diferente. Você disse que as coisas são separadas do deficiente auditivo. E existe comunicação de um departamento com o outro para falar o que você faz, como faz. Vamos falar de inovação e tradição hoje, né? Porque o problema que a gente tem justamente são essas ondas comunicativas. Porque, igualmente, imagino, se eu estiver errado, me corrijam, lá não, a gente vive num ambiente universitário com muito ego e poder. Então, cada professor quer esse edital, quer esse dinheiro para realizar esse projeto, tem que custar o teu. Falta muito, eu não sei o que fazem o projeto que está acontecendo para a linguagem ou deficiência intelectual. Ninguém sabe. Né? Só eles que estão ali, têm exposto lá, que estão fazendo, mas não existe essa comunicação. Lamentavelmente. Para vocês entenderem como é a função. Hoje a gente vai ver uma breve introdução, falar sobre o pensamento sistêmico, sobre educação, inclusão, direitos humanos na educação, inclusão na ideologia, que é a ideologia que a gente tem que a gente está fomentar, né? Fomentar, né? Que é a competição, o individualismo e a cooperação. Algumas práticas recomendadas e alguns registros para a gente ir avançando. Olha, só está uma coisa do que tu já falou, eu fiquei, quando tu traz isso para cá, por exemplo, o pessoal da Guatemala, né? Você dá aula para eles em português e inglês? Inglês. Né? Mas eu já digo, a gente está rompendo paradigmas lá, né? Porque assim, a primeira experiência de receber estudantes, temos, a gente conversa muito, eu estou no mercado do pau. Aí um desbalanço, né, entre a União Europeia e os Estados, porque nossos estudantes podem ir para todos esses lugares que eu digo, mas a gente nunca recebe estudantes. Aí, em outubro do ano passado, foi a primeira vez que veio uma delegação de Tuzla, que está na Bósnia, visitar a gente. A gente foi em setembro com uns 6 estudantes, vieram 7 estudantes visitar a gente, mas foi a primeira vez. Aí, o ano passado, eu escrevi um projeto Erasmus, e foi aprovado, vão vir 13 estudantes da Tanzânia para a Alemanha, em outubro e novembro, se eles conseguirem tirar o visto. Né? Porque essa coisa que a gente trabalha no mesmo patamar, até certo ponto, quando a gente vai para a burocracia política, é outra história. Né? E meus alunos vivenciaram isso quando a gente estava agora lá na Tanzânia. Eu estive lá no Consulado-Geral da Alemanha, nossa, é uma burocracia para eles conseguirem um visto. Mas para a gente é mais fácil. Vocês não precisam de visto.
Porque a gente passa há pouco tempo lá, por exemplo, 12 dias, parece nada, 12 dias. 12 dias é tranquilo para a gente ir nessa parte de. A gente vai ter o vínculo propriamente dito com a universidade, né? Então vai ser mais tranquilo. E o Brasil não precisa disso. É como se fosse para fazer. E aí eu estou preparando 2 cursos para eles, que é interculturalidade, pedagogia, e uma coisa que eu também vou pensar que é pedagogia hospitalária, que eu, pelo que eu entendi na faculdade de educação, não existe pedagogia hospitalária aqui. Ou seja, uma criança que está há meses nos hospitais, ela não estuda. Né? E ela leva... é excluída. O máximo que a gente faz é levar uma prova, o aluno, se for de ensino superior, né? Uhum. O aluno responder a prova. E ali ainda Ridículo. Porque a gente tem que fazer isso quando o aluno está hospitalizado, enfim. Como a doutora disse, a gente não tem apoio para ele em casa, mas a prova a gente vai lá fazer. Na hora de cobrar. Na hora de cobrar, a gente está disponível. Mas na lei, eles têm direito a ter aulas no hospital. Tem sim. Tem de reposição, só que a gente, eu assumo mesmo. A gente acaba, durante a pandemia, que aí teve o remoto, na verdade, o remoto foi bom nesse sentido. Porque você estava dodó em casa e acompanhando. Porque é ofertado a informação de forma remota. Né? Mas tirou do remoto, nós estamos com a Luísa, né, gente? Já está dodói, certo? E aí, não é presencial. Né? Até vou dizer para ela que ela depois pegue mas ela está hospitalizada. Eu estou falando de adulto, tá? Não estou falando nem de criança. Então, o que eu quero dizer, existe a lei, existe todo o aparato, mas eu estou só falando do ponto de vista prático, assim, lavando roupa suja em casa. E acaba que a única coisa que se faz, quando faz, é levar uma prova para o aluno fazer. Lá em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, dentro da estrutura do hospital, tem salas onde tem professores do Estado contratados. Eles estão ali para dar suporte à criança que está sendo um problema ortopédico, ela está rápido no hospital, né? Então é super rápido, aí tem um contato imediato com a escola para passar informações, né, do que eles estão vendo, aí eles trabalham aqui na escola. Para você ver, eu sou professora há quantos anos, eu nunca nem imaginei que a pessoa que está com um filho doente ou um adolescente, né, nem imaginei que ele, obviamente, ele ia precisar desse apoio lá, e a gente não tem. E é tão bom para eles, porque como eu não sou paciente no hospital, eu sou um estudante naquela sala. Então, assim, eu estou preparando esse curso de pedagogia hospitalária para o pessoal também da Tanzânia, que não conhece isso, e eu reutilizo, né? Atualizo e reutilizo com vocês também. E até isso é muito aqui, né? Quando fala de inovação, a gente vai fazer. Mas aí a gente vai continuar aqui, mas é só para os colegas docentes que estão aqui, para a gente ter essa sensibilidade também, né? Quando o aluno da gente tiver essa claro, e quando o aluno tem câncer, que está semanas ou até meses no hospital, né? Isso é tão bom para eles, a questão da pedagogia hospitalar. A gente é uma vasta literatura. Nada, novo. Tanto que minha tese de doutorado é sobre isso. Porque alguns alunos com câncer têm uma boa reinserção escolar e outros vão ter abominável. E, já digo logo, um dos resultados é aqui, comunicação. Tem uma boa comunicação entre família, hospital e escola, tudo flui, mas rompeu a comunicação, isso é em tudo na vida, viu? Tem meu doutorado não só para a academia, mas para mim também, né? Comunicação, não só o que eu digo, né? Perguntar o que é que tu entendeu, né? Por favor. Disciplinas pode ser humanitário, pode ser matemática ou ciência, porque alguns precisam muito importante. Dentro do hospital, você está perguntando, sim, né? Sim. Não, dentro do hospital, frequentemente eu vou lá no MIG, tem professores, porque na Alemanha é tudo comportamental. Tem os
ginásio, Real Sul, e eles têm professores de cada uma, cada matéria tem uma pessoa representando ali, ou seja, matemática, física, biologia. A gente recebe o material da escola e trabalham ali com os estudantes. Para que os alunos não fiquem para trás, porque já tem a dor de ter uma doença e a dor de perder o teu grupo. Então, não sabia que aqui era vocês não estão pedagógicos hospitalares. No Brasil todo, eu vou procurar. Não sei, não. Mas A nossa experiência vai ser. Pois é um bom projeto para vocês aqui de inovação. Mas eu acho que tem educação básica, primariamente mesmo é obrigação. É uma obrigação, Mas no ensino básico, vou perguntar para você da mas eu acredito que se vocês não sabem nada, é porque tem alguma coisa errada. Mas bem, vamos seguir. Inovação e tradição. Porque eu coloquei essa folha só para porque a gente é muito imediatista, né? A gente vem conversando, filosofando, né? O Brasil é um país tão jovem. Quando aqui estavam os índios, já existia a faculdade mais né, de 1218 essa universidade. Aqui eu trabalho 1472. O Brasil, em teoria, nem existia, porque não era Brasil, era terra dos indígenas. Né? Ou seja, é surpreendente que não tenha pedagogia hospitalar, mas lá também começou a pouco tempo. Né? Eu penso assim, a gente está no caminho. Né? E quando eu falo com meus alunos, eu dou aula na faculdade de pedagogia para professor de educação especial, aí eu tenho 40 alunos e 2, máximo 4 homens. Né? Só mulher. Né? Aí eu sempre provoco meus alunos, né? Porque a gente reclama muito do sistema educativo, da burocracia. Gente, olhem vocês aqui. Você entra na faculdade, na Universidade de Munique, Granada, né, Salamanca, aí vai em Londres, Glasgow. Sempre no passado só existiam homens ali dominando. Né? E hoje, olha quantas mulheres a gente tem, não só lá como aqui. Isso já é um avanço. Né? Basta ver a história de Marie Curie, tem 3 documentários dela no YouTube. Como essa mulher ganhou 2 prêmios Nobel, mas ela foi sempre massacrada dentro do contexto universitário. E por isso que eu gosto desse dois, inovação e tradição. É boa a tradição? É, mas a gente tem que superar essas barreiras que impedem que mulheres avancem dentro do sistema universitário, né? Dentro do sistema educativo em geral. Ou seja, a coisa... E é bom ter isso em mente para a gente dizer, não, é tudo normal. Não, a gente está avançando. Vocês estando aqui hoje como mulheres, isso é um avanço. E eu acredito só para começar. Vou passar esse slide aqui bem rápido. Está em inglês, né? Falando para alemão. Isso é uma história interminável de apoio a grupos marginalizados. Eu coloquei como exemplo pessoas com deficiência, né? Ou, como diz no Index of Inclusion, pessoas com habilidades diferentes, né? Com diferentes habilidades. Porque, se eu tirar teu óculos aqui, provavelmente tu não vai poder ler. E eu tenho minhas deficiências também, né? Todos nós temos. Né? Isso aqui eu falo com meus alunos, né? Que a gente vem nesse processo de extinção, está num grupo, se tu não consegue olhar, tu fica para trás. Exclusão, segregação. Aí a gente tem esse ganho aqui na Alemanha, né? Quando o Hitler chegou no poder, que exterminava as pessoas com deficiência, e a gente está a gente começou a falar de integração, depois inclusão, e agora a gente está vendo diversidade como normalidade, né? Eu acho que é tão importante a gente saber que essa próxima lacuna, e quem vai escrever, qual é o teu nome? É Paula. É você, né?
meus alunos. A gente tem um problema grande agora na Alemanha com a extrema-direita, a AfD. Eles estão ganhando poder e é muito perigoso o que está acontecendo lá. E a gente conversa muito sobre isso também. Porque essa interrogação aí depende da gente. Se a gente vai voltar à exclusão ou se a gente vai seguir aprendendo com essas pessoas, né? Isso já é um fato na Alemanha e aqui também, né? Quando a gente teve uma faculdade de educação, veio uma mãe que ele com seu filho com parálise cerebral, foi bem bacana, porque as pessoas têm que passar de ser objeto a sujeito. Faço parte de um grupo de investigação sobre autismo e uma das últimas reuniões tinha 4 pessoas, professores de toda a Alemanha, tinha 4 pessoas com autismo ali, dando a opinião deles, a ideia deles, porque eles já dizem, né? Não investidos sobre a existir uma mudança. E, se eu falo de advocacia, eles fazem grupos, eles fazem ONG, eles fazem grupos. E outra coisa também que é muito importante falar é essa coisa de cuidado social para um direito civil. Uma vez eu estava numa cidade bem pequena de Guatemala, chamada Teculutan, era uma escola pública sem eletricidade, né? Aquelas mães ali naquele sol quente. E a gente estava eu e o professor Marco Verdes, a gente conversando sobre o tema de inclusão, que a gente fazia na Alemanha, como a gente podia auxiliar os professores. Aí terminou a conferência, Paulo, aquele povo, sabe, vir pedir, agradecer a gente, bater foto. Aí eu tive que parar e voltar, ó, gente, o que a gente está fazendo aqui não é caridade, não. É direito dos filhos de vocês terem uma boa educação. Eu estou fazendo o meu trabalho. A gente tem que parar com isso, a gente está fazendo caridade. Isso é direito dessas crianças, desses pais também. E a gente tem que levantar essa bandeira e dizer, não, é minha responsabilidade trabalhar para uma melhor educação e para a educação dessas pessoas marginalizadas, né? Eu acho que a gente está nesse... Você quer continuar passando para a gente? Aí aqui tem uma colega da Universidade de Manchester, Marshall, que ela escreveu sobre a inclusão como um processo, né, que é estágio, dimensões e qualidades. Eu esse modelo 3Ps, que seriam a presença, a participação e depois a pedagogia. É uma coisa que vai progredindo. Por exemplo, e por isso que eu gosto desse meu trabalho com cooperação, né? Porque eu levei agora 10 estudantes para a Tanzânia, aí a gente vai para uma escola lá, né? Bem School se chama. Aí eles chegam lá e dizem, nossa, aí tem escola, uma escola regular, mas tem uma sala que tem crianças com Down, como chama? Síndrome de Down, aí tem umas crianças surdas com déficit. Nessas últimas sextas-feiras, né? E aí, mas só para reforçar, independente de ser aprendizagem baseada em problemas, eu acho que não estou dizendo que seria assim, pronto, resolveu, na solução. Mas tem que trabalhar com grupos menores. 10 a menos alunos. 10 a menos alunos. Seja por conta de ideia, seja por conta de deficiência visual, seja por conta de deficiência auditiva, tem que trabalhar estratégias, qualquer que seja, com poucos alunos. E as escolas inovadoras estão fazendo isso. Mesmo os alunos que não têm nenhum tipo de... Exatamente. Isso é um fato. A escola modelo em Copenhague, eles fazem isso, o professor como um tutor, está sempre ali para expressão, mas eles são... Né? Isso é a modernidade hoje, nada mais. Isso quando eu passei na Tanzânia para os professores que estavam aqui, não conheciam. Passarem por aqui, vocês têm terra, façam um gosto, plantem. O milho cresce em 3 meses aqui. Gente, plantem milho com essas crianças. Falem sobre solo, sobre animais. Uma coisa prática, né? Exato, fica todo mundo encantou, né? Aí eu apresentei toilet, que são falta banheiros, sabe? Fazer banheiros alternativos, playground alternativo, para tudo aqui na internet, vocês podem buscar no internet, né? Eu fui bem provocativo nas minhas outras conferências. Foi muito bom. Depois eu só... eles falaram muito bem, né? E eu estou esperando que daqui a 6, 7 meses eu vou lá também para ver o que está acontecendo.
Esse é outro livro que eu adoro, o Gardner, né, que fala das inteligências múltiplas, que a gente pensa que é só matemática, física, química, a gente tem que haver. Isso que os professores têm que saber, né? Cada um cria seu universo, cada um tem sua habilidade. Cada adulto, na verdade, a gente é adolescente e adulto. Adolescente. Né? Não, cada um tem sua. Exatamente. E a gente vê isso, né? André, tem um movimento, infelizmente, a pessoa fala aqui, até tenta, que é o seguinte: você, qualquer que seja o curso, certo? Letras, odonto, saúde, você introduzir, né? A gente se preocupa muito em conhecimento técnico-científico, música, instrumento, pintura. Tem algumas dessas Harvard da vida que o indivíduo tem que aprender ou piano, ou violoncelo, ou violino, ou não sei o quê, ou trompete, faz parte da grade curricular. Está dentro desse espectro de inteligência múltipla? Claro, a inteligência musical é uma delas. E numa outra, agora, nos outros grupos, a inteligência espiritual. Essa conexão com a natureza, que qualquer indígena brasileiro tem. Você plantas, isso serve para isso, isso serve para aquilo. Tem, são 8 e agora acrescentaram uma, mas tem. E assim, a gente fala aqui no Brasil, estou falando dos futebolistas, né, que nunca leram um livro, nem mais que qualquer cientista do mundo. Né? Ou a inteligência espacial de movimento. Eles têm inteligência espacial. Mandela, esse livro salvou minha. Por favor. Eu vi falando sobre a inteligência múltipla. Sou psicólogo e é uma metodologia que, quando eu aprendi na escola, eu achei interessante para auxiliar, por exemplo, na escolha de uma profissão. Médio. Só que recentemente eu vi um artigo que saiu, né, e aí eu vi até realmente tem uma postagem no Instagram que ele posta sobre essas questões, dizendo que não existia relevância das inteligências múltiplas comprovadamente cientificamente. Eu sei que algumas coisas até da psicologia a gente não se compromete em comprovar, né? Mas não sei se você já teve algum contato com isso, né? E até mesmo por ter citado, se faz... Como não existe relevância nas inteligências múltiplas? E Mas é como se dissesse, porque esse é o problema que Ken Robson escreve nos livros, né? Tu não pode dar o mesmo remédio para todo um paciente. Cada criança é um indivíduo, tem um cérebro e tem uma habilidade diferente. Né? Tu não pode pedir para Neymar falar sobre Platão, o mito da caverna, ele não vai entender nada disso, né? Mas ele é inteligente corporalmente, e por isso ele ganha milhões por ano. Então, o que tem que se provar nisso? Quer ver? que fala, tipo assim, ó, a postagem, né, em cima do artigo. Não há evidências que sustentam a teoria das inteligências do gato. Né? Apesar da falta de respaldo científico, essa teoria é amplamente utilizada em sala de aula em todo o mundo. Até o momento, nenhum correlato neural das inteligências foi encontrado. Isso é um bom Não, da mas academia. deixa eu só vou dar um contraponto, não em relação à psicologia, mas em relação à geriatria. Tá? Na geriatria, aí isso está cientificamente provado, não é achismo meu, que você, não é, por exemplo, eu vou dar um exemplo doméstico. Meu pai, jogador de xadrez, campeão brasileiro, desenvolveu um padrão inicial horrível. Tá? Mas o negócio dele era xadrez. Então, não é, eu entendo inteligências múltiplas, que a gente não só tem vários tipos, como deve cultivá-las. Né? Porque, vamos dizer, além do xadrez, devia ter um pouco de música, exercício físico. Interpessoal, intrapessoal, não é? Então, eu entendo. Eu não sou expert, não, de inteligência múltipla. Acabei de ser apresentada a elas. Eu estou só fazendo link com as coisas que a gente já... Então, é conhecido na geriatria que você tem que se diversificar as atividades, o adulto tem que diversificar as atividades para poder trabalhar deixar a mente mais sã ao longo das suas décadas.
É isso, eu não sei se é isso. Ou de plasticidade cerebral. Exato, eu não sei se é sobre isso. Quando eu vi debates, eu vi e eu vi o efeito que teve. Mas quem escreveu também? Tu viu quem é, o currículo que tem? Porque esse é o problema das redes sociais. Né? Quem é que escreveu? Tá, hein? Quem escreveu isso? É isso que tem que saber, tem que ser aí é onde eu digo, né? A internet a gente tem que ter muito cuidado. É bom ler, mas quem escreveu? Está fazendo que investigação? Publicou o quê? Né? Darwin é um cara respeitado de todo mundo. Né? E ele desenvolveu uma teoria embasada em muito. Como é que chama, Paulo? Muita investigação médica e na neurociência. Né? Aí uma pessoa escreve isso na internet, eu não compartilho uma coisa dessa. Tá? Até porque se você está numa sala de aula, você vê que cada ser humano tem seu. Né? Tem um do futebol, tem um da matemática, tem um da biologia. Né? Isso eu acho que não tem nem o que se discutir. Para a escola, eu acho que funciona na escola criança. Quando a gente vai para a universidade, a gente está entrando na especialização. E como é que a gente pode conciliar, então, um favorecimento das múltiplas habilidades, sendo que a gente tem ali um objeto físico limitado? Como é teu nome? Maria. Obrigado, Marcos. Porque a gente vai discutir com o Paulo acima sobre isso. Né? Eu ia botar até acrescentar uma slide para a nossa conversa, a gente não. Eu li um livro, eu tenho esse livro em casa, depois eu posso passar a referência para vocês, que era um sobrevivente do Holocausto, né? Que ele desconfiava da educação, porque ele disse, como é que a educação é coisa boa se eu vi médicos formados afogando seres humanos para fazer experimento? Né? E engenheiros altamente qualificados construindo câmara de gás. Como é que eu vou crer na educação? Que adoram desenhar, fazer esquemas. Vou ter aluno que detesta, gosta de fazer leituras. Que eu possa ter essa sensibilidade para poder ofertar, e logo você que tem mais desafios ainda, tem alunos com deficiência visual, aluno com deficiência auditiva, aluno com deficiência, sabe? Então, como é que a gente trabalha a nossa conhecimento técnico a nível de universidade para atingir cada um desses? Acho que a grande angústia é essa. Tu falou do PBL, né? Quando eu faço nos últimos anos, um projeto sobre inclusão de refugiados, tem muito refugiado na Alemanha, na Ucrânia, Síria, a inclusão dos refugiados nas escolas. Então, quando eu monto um grupo, que não é mais que 4 ou 5 alunos, eu digo, olha, alguém tem que ser responsável. Quem é melhor de comunicar-se? Né? Outro tem que fazer pesquisa bibliográfica, outro tem que escrever. Né? Então, assim, eles têm que saber entender o que é que eu posso fazer melhor, quem tem mais contatos, quem pode escrever melhor. Né? E eles têm que se arrumarem e saber quem é o melhor para redatar aquele texto, por exemplo. Né? Eu faço isso com meus alunos. O professor que é evidente, ele pode apresentar um trabalho bem, né? Ou ele pode gravar, ele tem as estratégias dele. Porque eu não acredito que somos nós, Paulo, professores, que temos que ter resposta para tudo. A resposta, aí vem Paulo Freire, que vem na próxima slide, é a dialogicidade. Né? O que é que tu faz de melhor dentro de um grupo? E o que é que tu faz de pior que quer tentar fazer? Né? Eu acho que eu vou por aí, mas é minha estratégia, mano. Tá? Mas eu trabalho com um grupo de 25 e 30 alunos. Né? Eu acho que essa é a linguagem. Vocês falam, trabalha com poesia, essa é a base da disciplina. Só que aí eles precisam ter um tipo de relação com a linguagem que justamente o autismo compreensão de duplo sentido. Né? E essa coisa da disciplina, sinceramente, eu nem sei o que né? E como abordar. Como lidar com um aluno que está chegando no ensino superior com esse uma minoridade. Agora tu faz uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida, né? Porque a poesia é muito mais explicar determinadas coisas.
se você só diz, ó, você pode fechar a porta, mas eu não posso. Mas fica fechado, fica sem nada. Agora, se você quiser, por favor, fechar a porta, ela vai fechar a porta. Fazendo uma observação aqui, Pergunta boa. e assim, eu acho, sabe, que a gente tem que. Eu gosto das reuniões presenciais porque a gente vai interagir. Ontem, lá no IMBRED, a gente tinha vários professores da Faculdade de Medicina que eles poderiam nos ajudar em relação a algumas perguntas suas, tá entendendo? Eu acho que essa interação entre os docentes deve ser muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente não tem a nossa resposta, não. Várias respostas, mas eu acho que se a gente interagir, porque um vai dizer a especialidade dele, como é que ele acha que ele deve cientificamente cuidar daquele determinado aluno, que na verdade ele vê como um paciente. Posso falar, por exemplo, eu estou tentando discussão com o emprego, é coisa fenomenal. 27 profissionais trabalhando juntos. Gastronomia, reiki, professor de educação física, pedagogo. Aí as psicólogas na conferência disseram, os pais não vêm para nossas reuniões. Quando vem é 2, 3. Aí depois passou a gente discutir sobre isso, né? Tem uma mesa no meio, eu queria saber por quê, mas ninguém sabe por quê. Vamos investigar. Aí a gente está na sala da diretoria lá, aí está o cara lá, o antropólogo, o João. Essas mulheres entram tudo na minha sala, faz tudo. Olha o que me mandaram aqui. Cada mensagem linda de agradecimento pelo trabalho deles. Como é que consegue reunir tantas mães? A minha porta fica aberta. Aí depois a gente encontrou ele no lugar da gastronomia. Ele comeu num prato, depois a mãe comeu no prato dele. Assim, é um tu-a-tu, um coração com isso. De qualificação da psicologia. Talvez, né? Uma observação muito. Mas, João, por favor, fale com essa mulher e essa mulher aqui, que eu tenho o nome dela na cabeça, e digam que a estratégia que você usa para ter tantas mães na sua sala. Né? Porque ela já tem um pé atrás, com são pessoas de baixa renda, né? Aí vem a psicóloga que sabe tudo, que estudou, né? Bater na porta, às vezes é um ambiente super sofisticado e elas não se sentem bem. Né? E nosso vocabulário, né? Super. Né? E o João, quando eu vi o cara comendo, porque ainda tem comida, né? Aí ele ofereceu, foi muito bom. Aí ofereceram para a gente o que eles tinham cozinhado naquele ontem, né? Que foi um arroz gostoso com carne de sol. Aí ele chegou, começou assim, com a simplicidade, um tu-a-tu, como a gente fala, né? Sabe? Comeu e a mulher que ele disse, pega aqui. Aí ele já foi dando. Eu não sei se é o caso, mas a questão que eu falei, da comunicação, né? Ou da hierarquia. Eu vou seguir. Léo Buscalha. Agora, só falar desse documento mesmo, cara, eu sou da microbiologia, eu não. Eu não conseguiria nunca. Cada um. Sem o nosso racionalismo. Quando eu disse isso, eu fiquei. Não, eu faria. Não, cada um. Ele é antropólogo. E fez um estudo sobre a violência que essas mulheres sofrem, um mestrado, a violência das mulheres que são atendidas no prédio. Mas ele trabalha lá. Trabalha lá, é antropólogo. Sim, mas ele faz o quê? Ele organiza os grupos que essas mulheres, as habilidades que ela tem, se vai fazer o curso de pastéis, de pastelaria, que você vai fazer, que tem curso para as mães. É extraordinário. Nelson, eu vou passar rápido. Inteligência emocional, por exemplo, né? É tudo que a gente tem que ensinar para as crianças. As crianças nós também, né? Quer ser campeão mundial de atletismo com a perna amputada, com Pistorius, né? O cara da África do Sul. Matar a mulher, vai 9 anos para a cadeia. Né? Por que tu teve esse gatilho, matou uma pessoa? Inteligência emocional, eu acho que isso é tudo que a gente tem que trabalhar hoje. E eu digo, não só ensinar, mas aprender. Daniel Goleman, Léo Buscalha, nossa, esse cara, ele já faleceu há poucos anos. Ele tinha uma disciplina na Universidade da Califórnia chamada Amor. Eu digo, mas é muito bom que ele escreve. E era cheio, viu? É interessante, professor. É que eu conheço? Sim. O que o motivou foi a questão da morte de uma aluna da graduação, que se suicidou. Então, ele ficou com esse questionamento. Assim,
era aluno, tinha tomado aquela decisão extrema. E a partir daí ele tomou a iniciativa de fazer uma piloto e depois ele foi instruindo, né? Trabalhar essa questão. Ô, Alexandre, nós estamos precisando de uma dessa lá. Pois é, lindo, são Então, lindos. não? Lindo. Então, não? O livro deles Não, é porque o que eu tenho observado, eu sou do Vale da Saúde, mas também da medicina. Aumentou a quantidade de meninos, toda criança, suicidando. Aumentou. Não, eu não chamo de epidemia, mas é quase. E a gente não pode fechar os olhos para isso, não. Nós não temos uma disciplina de trabalho. Eu disse na faculdade de educação que eu tive na Finlândia, quando eu estava fazendo doutorado, em Israel, na Finlândia, sempre visitando oncologistas pediátricos. Na Finlândia, nossa, é impressionante o valor que é dado para ser professor, para fazer a faculdade de educação. Tu tem que passar por uma entrevista, não é só passar em nota, tu tem que ter uma entrevista aí. Por que tu quer ser professor? Né? Tu tem que ter um sentido e um significado na tua vida. E por isso que está acontecendo isso. Eu quero ser médico porque meu pai quer que eu faça. É por aí. Ele é os nossos alunos. Isso é um conflito interno imenso para esses seres humanos. Né? E Léo Buscaglia traz isso, né? A questão do amor, a compreensão pelo próximo, né? O entendimento. Como é que a gente vai falar de inclusão se não tem entendimento? E pertencimento, né? Empatia. Deixa ele ficar ali, porque às vezes uma criança com autismo, paralisia esclerose, ele não quer um título acadêmico, não, ele quer estar ali com vocês, rir, sabe, pensar, estar presente, ver seres humanos, e não estar trancado numa casa ou numa cama, como qualquer um da gente. Se a gente parar de pensar tanto em academicismo, passar nessa coisa de pertencimento, aí a coisa anda. E Léo Buscaglia é fenomenal. Ele dá aula para alunos de curso de medicina. Tem um livro muito bom que eu usei para dar uma conferência na Colômbia, sobre educação superior inclusiva. Só sobre educação. Primeiro, eu não queria fazer. Por quê? Eu já acho que, não só aqui, isso eu provoco muito meus alunos, né? E eu digo, vocês são tudo elite. E fica todo mundo na cadeira incômodo, né? Chegar na universidade na Alemanha, como a LMU, que é a excelente universidade, é a TUM e a LMU, são as duas melhores universidades da Alemanha, todas em Munique. São elites, queira ou não. Eu não estou falando de elite só em termos de elite intelectual, é um capital intelectual, como diz Bourdieu. As pessoas que estão ali, e a gente tem que ter um compromisso social. Por isso, quando eu estava fazendo essa conferência de educação superior inclusiva, eu fico pensando, a gente já tem o nome de superior, né? Isso já diz muita coisa, né? E eu estou falando tu também, viu, Paulo? Né? Educação superior. Mas como é que a gente usa essa superioridade, né? Tu trabalha com elite também, ainda bem que agora tem essas coisas de cota que eu estou totalmente a favor. Né? Tem suas críticas, mas tem que dar espaço para esse povo também chegar na universidade e se desenvolver. E o Paulo já me falou que tem um estudo na área no curso de medicina que a média não baixou porque essas pessoas entraram na universidade. Não, na universidade inteira. Eu fiz iniciação à docência, né? A transição, fez um levantamento. É claro que é um dado numérico e que é uma coisa muito mais ampla do que isso, mas a média soma das médias das notas das turmas antes e depois é exatamente a mesma. 7,0, 7,1. A gente tem uma pesquisa também que mostra que o aluno que é cotista ele fica até eu acho que ele assume uma responsabilidade. Foi tão difícil chegar ali. Muitos cotistas eles aproveitam ao máximo. E aí a gente não sabe quem são os cotistas, é óbvio, né? Okay. Até mesmo porque os docentes, tem docentes que fazem um tipo de preconceito, e ainda tem discente também. E aí, onde está? A gente tem que diz, trabalhar entre a gente também. Não.
emocional, porque eu vou tratar mal uma pessoa melhor. Mas foi bem interessante, porque eu trouxe esse ponto isso na conferência. Esse é um livro que eu recomendo a todo mundo, não tem em português, mas são lições da Finlândia, Salberg. Esse cara, ele escreveu como aí vem as políticas públicas, né? Como em 1970, mal que entraram na Finlândia, e hoje eles são uma potência, porque eles não estão nem aí para o exame PISA, eles não estão nem aí para a Handle, eles estão preocupados como é que eu faço essa criança aprender. Essa é a preocupação deles lá. Não tem controle com nenhum elemento. Não, eles têm independência e liberdade para trabalharem com as crianças. Aí, o que eu acho interessante nesse livro é que diz, o problema da educação não se resolve com dinheiro, se resolve com criatividade. Então, eles pegaram todos os estudos que os Estados Unidos fizeram, a União Europeia, né? Isso funciona, vamos pegar isso aqui e aplicar em tudo. E hoje funciona de maravilha. Fica a dica, e claro, Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Eu também já discuti com o Paulo e com Eda esses dias, né? Se eu estou vindo de baixo e venho aqui para cima, o opressor, um oprimido não pode ser opressor. Gente. Isso é uma contradição enorme. É isso que a gente tem que ser trabalhado. Eu não entendo como negros, ou homossexuais, ou trans, votaram em Bolsonaro, por exemplo, né? Mas isso aconteceu. Né? Isso é uma coisa muito forte. E a última referência, esse eu botei mais texto, mas esse livro é fantástico, né? E tem tudo a ver com o Ceará, com o Brasil, ou também com a União Europeia, porque a gente vive ainda hoje num mundo muito machista e branco, né? Você vê a União Europeia, a grande maioria é homem branco que estão mandando. Né? E esses autores falam sobre isso, sobre essa ideia de diferentes sistemas sociais baseados na dominação ou parceria. E o que ela pede aqui é vamos trabalhar na parceria sem essa competição, nada nem a competição tem nota nas escolas, no ginásio. Aqui é a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, não tem nenhum estudo científico no mundo que comprova que tu tira uma melhor nota, tu vai se dar bem na vida. Nenhum. E os professores poderiam desmistificarem isso, sabe? Mas não falam. Mas tudo bem. O machismo é muito bravo aí no mundo. Aqui na universidade. Também. E na Alemanha também. Por isso que essa coisa do o patriarcado, né? Dominação. Mas a gente está num processo. Baseado na dominação e na hierarquia. Eu imagino. Nossa, em Guatemala. Meu Deus. Mas é bom que a gente já reconhece, eles nem reconheciam. É bom que a gente já está alçando a voz também, né? Mas esse mesmo comportamento, voltando aqui para a nossa sala de aula, para o nosso aluno, você faz calado. Atrapalho, não. Estou só fazendo a conduta desses personagens, numa situação como essa, nossa aluna lá da fica calado, atrapalhando a aula. Ela dizia? Não. Esses personagens, patriarcais, dominadores, ensino superior, que são superiores aos superiores, ele pega o aluno com deficiência e ele docente, não precisa nem a turma isolar, ele isola. Está atrapalhando a aula, fica calado. Essa é a atitude. Se eu estiver dizendo alguma besteira, você me corrige. É a atitude que a gente sabe que acontece em sala de aula. E no nosso departamento, a gente traz os colegas que estão aqui, são colegas que compartilham, com certeza, da minha angústia, na verdade. Porque a gente tenta fazer os PDLs com o menor grupo de pessoas. Outros docentes, já que era aquela aula tradicional, colocando 80 alunos dentro de uma sala de aula, com muita aula teórica, porque a gente aqui acredita que esse estudo, o número de alunos, ele é muito mais eficiente. A gente pode dar, cada professor pode dar uma atenção especial no pequeno grupo. Um monte de informação, que o aluno chega para o semestre que vem,
ele nem usa mais. E só aproveitando, aqui, não sei se o colega sabe, nós temos o professor Manuel Andrade com a Coarte. Aprendizagem cooperativa. Aprendizagem cooperativa, né? Tem literaturas ótimas. Então, porque a aprendizagem cooperativa, ela é mais simples e uma das coisas, principalmente, ele é utilizado no primeiro e segundo graus, né, dentro da perspectiva, e eu só me lembrei porque nessa metodologia tem os papéis. Exatamente. Então, você vai ter aquele papel que você mais se adequa e pode contribuir. Uhum. Então, o aluno, aproveitando o pessoal que trabalha com da letras aqui, da educação, então, o aluno, naquele grupo, ele é bom em matemática, então, ele ajuda os colegas em matemática. O outro, não, eu gosto mais de português. Ele ajuda os colegas. Então, você trabalha onde a cooperação, você trabalha a questão da cooperação desde o primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, você começa a desmistificar essa sociedade patriarcal e segregacionista, entendeu? Porque uma mulher pode ser muito boa em matemática. Todo mundo sabe disso. Aí eu vou dar um salto aqui para o dele hoje, sobre as sombras, de Carl Jung. Tem uma citação muito bacana de Carl Jung, que diz que a psicologia sempre se centrou em estudar o que era negativo. Né? E o que eu peço, por onde eu passo, é, vamos ver o que está funcionando. Né? É até interessante, pirralho lá em Juazeiro, tu pega um cigarro, tu põe no sol, não faz nada, mas tu põe uma lupa, concentra ali a energia, que acontece, acende. Né? E eu acho que na vida é sempre assim. Quando tu põe a lupa, a coisa acrescenta. Né? Falou de uma escola também que os estudantes estudavam sozinhos. É essa do aprendizagem cooperativa. Divulguem isso. Não, mas já tem até... Acho que teve até uma pesquisa com o pessoal da Alemanha, não foi, doutora? Foi. Que teve até, eles vieram aqui ver esse estudo. Super interessante. Esse estudo. O problema é que a gente sempre é em Maranguape, é em Missão Velha. Gente, isso é Pentecostes. Isso é fenomenal. Isso eu lembro publicado por gente. Vocês fazem aqui são coisas. A gente não dá valor, que a gente faz, é o que está na porta. Né? Esse é nosso tema também. Mas aqui tem coisas fantásticas. E esse tema do patriarcado, quando eu falo isso em Guatemala, os homens ficam tudo assim. Né? Eita! Eu já entrei em cada um por causa dessas conferências. Eu não vou. Aqui é só um exemplo do que o elas falam, né? Falando de estudo democrático, reconhecimento mútuo. Como é que a gente pode falar em inclusão se a gente for oprimir a colega de trabalho? Não faz sentido. Medo. Na Alemanha tem um problema enorme agora, se chama Angststörung, que aqui em português seria ansiedade. Uma criança não pode ter medo de ir para a escola, gente. Né? A gente está fazendo tudo errado aqui. Eu digo para meus alunos, como é que eu não quero uma criança que tenha medo para ficar diante de mim. Né? E na Alemanha é obrigatória a educação a partir dos 6 anos. Se a mãe não mandar, o pai não mandar, vai a polícia e pega a criança para levar para a escola. É uma educação efetiva? Claro que não é. Né? E aí, se uma pessoa que trabalha, como a gente pode ter medo de um professor? Né? Isso eu falo nos alunos, mas na universidade também. Tem um estudo de 41% dos estudantes universitários têm problemas de ansiedade no universidade. Ou seja, algo mal a gente está fazendo, mas sempre acontece essa hierarquia, dessa superioridade também que os professores têm. Né? Eu ainda acrescento mais, não sei se a experiência do demais, polifarmácia. Outro dia, a aluna entrou para fazer a prova, aí ela abriu ela chegou atrasada, ansiosa, abriu uma coisa que eu pensei que era um tic-tac. Tic-tac é um docinho, nada. Era um ansiolítico. Então, polifarmácia. Então, o menino vai... Pós-graduação, hein? Vai dar um seminário de pós-graduação
Antes do seminário. É sério. Não, Não, não. é verdade, não, é verdade. Propanolol. Eu estava passando o dia todo em aula, trabalhando, só tive tempo de fazer no final do dia, realmente, não tive que fazer antes. E aí, toda somente com prazer, eu vi então, assim, a faculdade se mexe muito com enquanto se sente, afeta diretamente, a gente acaba recorrendo a outras formas de tentar se aliviar dessa pressão. Aí eu tenho que... Como é teu nome? Alexandre, eu não vou falar sobre vida musical, né? Por isso, quando a gente fala de inclusão, a gente só tem que só falar de didática, né? Por favor, Alexandre. Questão na sua lista é o em busca de sentido. Importantíssimo, a ética necessária diante da situação, opressões racistas. A ética, então, Aí, no caso, em busca de sentido. Victor Frank. Mas é isso, né? Por que me deixa entrar nessa pressão? Por que eu tenho tantos compromissos? Mas tu está falando isso, eu estou pensando agora. Eu tenho que visitar uma escola em Calcaia, eu estou no jovem com 2 filhos, eu não posso. A gente tem que aprender a dizer não. Não. Mas tem que aprender. Eu dou aula de metodologia científica, claro, literatura hoje, esse livro é super bom, mas não serve para a minha tese. Ora, isso é um doutorado serve para... Vai me acrescentar. Tchau, porque eu não tenho roteiro, agora eu sei que... Sabe? Do jeito enfim, 40% da tua pressão na França é proibido um chefe mandar um e-mail para um funcionário depois das 5 da tarde. Na Alemanha, nenhum aluno pode ter meu telefone, eu não posso ter isso. Eu tenho porque eu faço diferente. Relacionamento. Mas não existe essa troca, porque se o pessoal e profissional foi tudo. Daniel Goleman escreveu sobre o livro excesso, né? E a ineficiência desse excesso. Exatamente. O Instagram, eu disse, tu aprende o quê? Bom, depois eu esqueço tudo. E o que te interessa o que o povo está comendo, pelo amor de Deus? Né? Eu não tenho Instagram também, não. Eu nunca tive, nunca. Sabe, minha vida é tão boa. Olha, eu me tão bem sem isso, sabe? Aí, são anedotas, mas são anedotas. Aí eu estava lá atrás, a leitura do DAD, ele sabe, foi todo mundo conversar contigo. Eu disse, por quê? 1h30 a gente conversando, né, sobre projeto. Não, porque aqui ninguém conversa com o outro sem estar com o telefone do lado. Eu não tinha o telefone, estava na mochila. Né? E para ela foi uma coisa extraordinária. Gente, que mundo a gente está vivendo, né? Ela é assim também, amiga. Tudo é com o WhatsApp, tem hora de trabalho. Depois eu vou passar diretamente para as perguntas. Nós já vimos, isso é coisa que eu pego na internet, o que as pessoas fazem sobre inclusão, né? Mas eu acho que todo mundo está nesse processo de aprimorar como a gente vai incluir. Aqui na universidade, por exemplo, campesino indígena, eles trabalham com indígena na universidade. Está tudo aí, depois vocês podem ler. E Colômbia, Souza, Tanzânia. Tanzânia tem um professor, isso é em Dar es Salaam. Eles têm um professor invidente que auxilia os outros. Eles têm a impressora lá para são poucos alunos, mas é um avanço.
Ou seja, a gente está pelo caminho. Então, Eu entendi que ele era vidente. não, é desvidente. Ah, não enxergante, eu não enxergante. Não, porque se fosse vidente, ele sai. O professor dele é vidente. Isso era para ficar aqui em aberto, para a gente entender, mas eu acho que cada um tem que pensar quais são as barreiras à aprendizagem, a participação dos nossos alunos. E a pergunta mais importante, como superar os materiais e pessoas são quais são os recursos sobre o que não sabemos para que os alunos possam investigar e buscar novos aprendizados. Eu deveria repetir na universidade o que já está na Wikipedia. Então, esse PBL que vocês usam aqui é fundamental. Ou peça para os alunos que têm ideia aqui, como vocês gostariam de aprender? Porque é o que eu digo, a gente pode investigar sobre ele, o que é que tu gosta, o que é que te faz sentir bem, como tu gosta de aprender. Não, repito, Mário, não só com os colegas, mas porque não tem um grupo deles que consegue comunicar-se um pouco mais comigo. Bem, último, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. André, se eu pudesse resumir uma fala, seria a grande ouvir o aluno com tempo. Ouvido. Parar e ouvir. Parar de pensar, eu acredito que isso é o melhor. Pergunta. Pode ser o melhor para mim, mas não para ele. Foi engraçado que a gente teve no nosso primeiro ciclo de palestras, no Café em Casa, que foi de inclusão, que falou de cadeirante, não enxergante, os surdos. E aí a professora, que eu era especialista da parte do o que a gente tem que fazer é perguntar como você aprende, como você gostaria de ser tratado, como é que a gente vai ter esse diálogo. Eu achei. E aí o André ele fecha hoje justamente com essa fala. Eu acho que o que falta no professor, coloco dentro da classe, lógico, eu sou professora de microbiologia, é essa proximidade de tentar chegar perto do aluno. Como é que a gente pode fazer para o ensino, a aprendizagem funcionar? Eu acho que é isso. Agora, eu defendo que com um grupo grande não dá. Não, e essa parte aqui que ele disse no final, para a faculdade de medicina, não por exemplo, é óbvio que a gente precisa nem uma coisa nem outra. Na faculdade de medicina precisa de muita coisa que vai ter que ter ali. Mas eu vou pensar nessa coisa de grupo grande, como se for trabalhar, porque o pessoal da Tanzânia me atiçou. Eu queria fazer um comentário para todos nós, porque o Brasil, na verdade, são Brasis. Eles não têm desigualdade social. Mas desiguais que eu já vi na minha vida. Né? Meu nome é Carlos, eu sou médico, eu estou especializando em medicina de comunidade aqui em Fortaleza. Também atuo em algumas outras áreas, como na clínica médica e psiquiatria. Eu atuo em muita demanda de autista. Na rede particular, suplementar, no estoque psiquiátrico. Então, eu tenho inúmeros pacientes, crianças, que vão até mim. Com essas crianças familiares, a gente consegue fazer todo um bonito trabalho muito profissional, solicitar teste neuropsicológico, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E é muito bom. Conhecer aquela criança. Então, existe um acesso muito desigual à saúde. Porque do outro lado, eu lá na Lagoa Redonda, trabalhando em Mauapes, eu tenho inúmeras crianças, tem uma comunidade totalmente dialogada por facções, e que as crianças não têm acesso à educação, não têm
Se essa saúde, ela chega até minha mãe e o pai, doutor, eu acho que meu filho tem autismo. Como é que eu fico nessa situação? Porque eu não tenho acesso ao meu psicólogo pelo SUS, eu não tenho acesso ao psicólogo pelo SUS. Se eu for encaminhar o CAPS tem números que crescem, porque a demanda vai ser sobrecarregadas, e eu vou fazer o quê? Só encaminhar deixando a coisa espera? Aí como é que ele Aí eu fala tenho de que fazer uma inclusão sem falar de equidade? Entendeu? Então, eu tenho uma demanda que está incluída, que ela não vai deixar de existir enquanto a academia ou o governo, a política, está nessa situação. Porque as pessoas estão sofrendo agora. E meu papel ali, enquanto servidor, é tentar fazer com que aquela pessoa tenha acesso, que é o nosso sistema que prevê isso, para que ela tenha um mínimo de qualidade de vida possível. Então, quando eu faço uma avaliação de um diagnóstico de TEA, por exemplo, o meu fim não é o diagnóstico, mas o meu fim é a qualidade daquele cidadão. Porque muitas vezes é aquele bendito laudo, e muitas vezes o médico de família não é nem aceito, tem que ser um neuropediatra ou um psiquiatra infantil que mal tem na rede, para ter acesso ao direito. Tem mãe que vem para pegar carteirinha de ônibus para poder se locomover, para poder ter um acesso. Posso fazer uma pergunta, Carlos? Porque ontem a gente estava nesse prédio, eu nunca vi isso no mundo, é um paraíso. Aí as mães respondem lá, fazem curso. Tem uma mulher do Ceará que foi Miss Brasil, vestiu um vestido que as mães costuraram, o vestido está lá, um vestido de retalho, né? Assim, é fenomenal. Aí, falando do boom do diagnóstico, eu pensei, pô, pessoa de uma comunidade desfavorecida, que vem uma mãe com um filho com autismo, nossa, comi isso, fiz isso, tudo com ar-condicionado, arte, tudo que ela, como lugar espetacular. A vizinha vai dizer, eu também quero com meu filho. Né? Aí me disseram que ainda ganham um salário mínimo, eu não sei se é verdade, mas me disseram que ainda receber um salário mínimo, transportabilidade também, né? Será essa carteirinha? Exatamente, isso também acaba acontecendo. Então, muitas vezes, quando a mãe vai lá, o filho doutor, de norma, já pede a demanda. Eu quero que o para tal coisa. Eu percebo que a demanda dá para que eles consigam ter um acesso a benefícios. Mas eu não vou julgar aquele cidadão que já tem uma vida tão restritiva e vê uma oportunidade de uma vida melhor. Aí o que eu vou fazer? Não, calma, o que está acontecendo? Vou fazer meu papel como médico naquela situação, né? Como medicina de família. Então, eu concordo muito que existe ainda muita elitização que diz respeito ao TEA, porque existe muita desigualdade nesse aspecto também. Dentro das faculdades também existe isso de forma muito clara. Eu acho que todos nós somos discentes de instituições públicas. Eu já passei por 4 federais. De Alagoas, Rio de Janeiro, do Acre, e agora eu estou aqui no Ceará. Gente, a gente sabe como é que funciona a Universidade Federal. Então, na minha graduação de medicina, eu quase tenho que ser o coordenador do curso com a minha turma para organizar estágio, para organizar internato. Ou tinha colegas com também, com TDAH, que o professor não estava nem aí. Eles falavam, minha gente, eu não tenho um retângulo, não vale a pena. Então, muitas vezes, com alunos meus, colegas, aliás, né, com TDAH, eram os alunos que se articulavam para ajudar aquele outro aluno. Né? E ainda bem que a gente fazia isso, porque a gente se sensibilizava. Então, ainda há um discurso de capacitação, de capacitismo, né? Como se aqueles indivíduos com TEA, ou com TDAH, ou outro transtorno, fossem pessoas que não sabem o que fazer ou como ter sua solução. Então, essa questão de escutar, ela é fundamental. Porque quem somos nós que estamos em cargos de hierarquia superior para definir coisas sobre a vida do outro, né? E o acesso às cotas, né, entre outras políticas, possibilita um acesso para que essas pessoas possam contribuir com outras que são semelhantes a elas. Então, por exemplo, eu sou um autista, eu vim da periferia do Maceió, hoje eu sou médico, né, atuo aqui em Fortaleza, estou fazendo minhas especializações, estou fazendo um mestrado, estou fazendo um doutorado, e estou tentando agora, com o carro que eu tenho, que eu consegui, que realmente foi muito sofrido, fazer a diferença na medicina, que é um curso extremamente utilizado, entendeu? E poucas pessoas são como eu, mas existe muito médico que vem dessa realidade, e existe muito médico assim que está fazendo diferença e quer fazer. Não é fácil, mas a gente não desiste. Quem sabe que somos nós que podemos fazer um impacto. Porque no final das contas, o que existe é uma disputa de poder. Poder político, poder hierárquico, em qualquer instituição aqui nesse país. E a gente tem que ficar na luta. E conseguir chegar lá e fazer nossa diferença. Então, infelizmente, é assim que funciona. Até chegar no carro, a gente faz conforme a gente pode fazer e como a gente acredita que poderia ser. Quem faz essa circulação da diária? Isso é a sociedade. Isso é o Brasil. Para mim, como médico hoje, os meus pacientes na UAT, lá na Lagoa Redonda,
alguns pacientes no serviço implementado em convênio que tem que ficar por 10 minutos, eu não posso mais de 10. Esse é sobrevivência. No Brasil é sobrevivência. E assim. Está falando de organismo de instituições pernambucano, né? Me organizando, que eu posso desorganizar. Então, mas eu não vou falar aqui, se eu vou falar reivindicar o Marx, consciência de classe, luta de classe, a gente está falando de todo um problema. Cara, eu não trouxe Pierre Bourdieu, né? Porque Bourdieu fala, não existe chance assim, é igualdade. Né? Mas eu acho que ele tem uma entrevista que diz, não, dentro dos nossos poderes, que eles falam, eu tenho, a gente faz o que pode, passo a passo. O importante é não baixar agora, passo a passo. Um dragão, eu acabei de vir do Egito, das pirâmides, o cara com uma pedra, ele nem viu quando terminou, ou as catedrais que a gente visita, né? Eles construíram, nem viram o que fizeram. Eu prefiro pensar por aí, sabe, Carlos? E é tão bom escutar você, né? Acho que nem só eu, todo mundo, né? Não sai mais fortes agora, e a gente vai passo a passo dando. Qual é o teu nome? Carlos. Carlos, tu é da Ciências Médicas, é? Sim. Tu é aluno de quem? Fábio Miedinho, da Fiocruz. Ah, sim. Eu queria, então, finalizar, para convidar todos a um pedaço de bolo. Eu adorei o professor da plateia, que assim, se todo mundo compartilhar, vai dar para todos. Mas tem bastante bolo, tem bastante café. Mas eu achei legal a observação da professora. E aí eu queria agradecer a presença da nossa diretora, a professora Maria Elisa, foi essa professora que assinou naquela época. Grande mérito, né? Mas acho que o grande mérito mais assinou, porque sabia que não podia conseguir, né? Eu não pude participar, porque eu realmente problema de saúde hoje, e eu vim só. Lamento não ter podido participar dos outros e agradeço, né, a sua gentileza de compartilhar conosco, né, o seu trabalho. Eu acho que vai motivar muito o interesse dos nossos colegas que estão atentos, a esse trabalho com a sensibilidade, né, para esse. E para a ideia realmente é um ganho muito grande. Né? Obrigada.